Boa noite, meus irmãos. Eu peço licença, vou ficar sentado, porque ainda recuperando um pouco o movimento das pernas, mas eu fico muito emocionado ao voltar nessa casa, porque da última vez que eu fiz palestra aqui, eu vim numa cadeira de rodas e fui carregado igual o Jerônimo Mendonça. E hoje eu já estou andando. Então é um motivo de muita alegria e agradecer demais aos companheiros desta casa pelo sentimento, pelas orações e pelo carinho a mim demonstrado durante todo esse tempo. Mas vamos trabalhar. Então vamos falar do Espiritismo e as doutrinas espiritualistas. Eu estou até fazendo uma propaganda da USE, porque eu sou garoto propaganda da USE, o salário é bom. Brincadeira, gente, não tem salário não. Mas nós temos uma página no Facebook, então está aí. É só curtir a nossa página, né? www.facebook.com/usefranca. Desculpa a propaganda, viu, gente? Entrando especificamente no tema da noite, tem uma frase, quem sabe o autor, não fale, por favor. Agora, para quem não sabe, vai ficar curioso, porque mais tarde eu vou falar de quem é essa frase. Mas essa frase vai acompanhar o nosso estudo. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Quem será que falou isso, né, gente? Vamos ficar pensando. Quem sabe não fala, tá? Deixa o pessoal curioso. Para falar de espiritualismo, nós temos que conceituar primeiro o materialismo, que é o oposto. Então, o que é o materialismo? Infelizmente, essa palavra materialismo caiu no senso comum. É uma palavra até estereotipada. Então, todo mundo pensa que materialista é aquele que é apegado aos bens materiais, à matéria. Mas não é bem isso. Claro que tem espiritualista apegado à matéria, é evidente. Mas também tem espiritualista apegado à matéria, né? Infelizmente. Então, materialismo é a filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito. Preponderância da matéria sobre o espírito. E mais ainda, são pessoas que acreditam na inexistência no ser humano de alguma coisa fora da matéria. Em outras palavras, acreditam que eu morri, acabou. Não tem mais nada. Eu só tenho meu corpo, não tem mais nada além do corpo. Isso é o materialista, né? Então, não se pode associar ao materialismo a maldade, porque é uma palavra estereotipada. Então, todo mundo pensa que todo materialista é mau. E, na verdade, tem muito materialista que é homem bom, que faz caridade, mesmo pensando que não existe nada além da matéria. Tem materialista que é homem bom, que é verdadeiro homem de bem. Assim como nós estudamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem. Não podemos associar o materialismo à falta de virtudes. Claro que tem materialista que não está preocupado com virtudes, e sim com os vícios. Mas tem espiritualista também que não está muito preocupado com as virtudes. Tem muito espiritualista apegado à matéria, né? Essa que é a verdade. Então, existem muitos materialistas íntegros, virtuosos e éticos. Isso para nós é muito importante, tá? Definir o materialismo é a crença de que não existe nada além da matéria. Isso é o materialismo. E o espiritualismo? Também é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem. Então, espiritualista é aquele que acredita que nós temos uma alma. Tem até uma questão muito interessante, que Allan Kardec esclarece o seguinte, que uma vez desencarnado, o termo que ele usa é espírito, e encarnado, alma. Então, o que nós temos, nós que somos encarnados? Nós temos uma alma, cada um de nós tem uma alma, que com desencarne, então essa alma vai ser chamada somente de quê? De espírito. É uma coisa só, alma e espírito.
é que a alma é o espírito encarnado. Isso que ensina Allan Kardec. Tá? Então, o espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem. Então, nós temos uma alma. Essa é a crença do espiritualista. O que mais? Tem um princípio, o homem tem um princípio substancial distinto da matéria. Quer dizer, o homem tem um princípio distinto da matéria, que é a alma, ou o espírito, né? Distinto da matéria e distinto do corpo. Portanto, é o oposto do materialismo. Então, o espiritualista é aquele que acredita que existe algo após a morte, que existe alguma coisa após a morte. Esse é espiritualista, né? Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele faz ele usa a seguinte expressão: para as coisas novas, necessitamos de palavras novas. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas. E ele pega e fala: as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. E qual que é a significação que nós acabamos de falar? É aqueles que acreditam que o homem tem uma alma e que existe alguma coisa após a morte. Esse é espiritualista. Com efeito, continua Allan Kardec, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais que a matéria é espiritualista. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Veja, gente, nós não estamos falando de espiritismo, por enquanto. Nós estamos falando de espiritualismo. Ok? Voltei naquela frase. É do Allan Kardec. É Allan Kardec que diz que todo espírita é necessariamente espiritualista. Então vamos entender, por que o espírita é espiritualista? Porque nós acreditamos que temos uma alma, ou espírito encarnado. Então nós somos espiritualistas, porque acreditamos que existe vida após a morte. Então nós somos espiritualistas, nós espíritas. Mas nem todo espiritualista é espírita. O católico não é espírita. O protestante não é espírita. E o católico e o protestante são espiritualistas. Então, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar a doutrina espírita as palavras espírita e espiritismo. Então, Allan Kardec faz essa diferenciação na sua obra. Então, ele fala o quê? Que o espiritismo, né, ele está ligado ao espiritualismo. É uma doutrina espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Então, ele faz essa separação. Para espiritismo, nós vamos falar o quê? Que é espírita, né? Ou espiritismo. Não vamos usar o termo espiritualismo, para evitar o quê? Confusão. Ok? E ainda assim tem confusão, viu, gente? Vocês vão ver mais adiante que tem confusão, viu? Mas dentro da concepção de espiritualismo, já que o tema é espiritualismo, existem pelo menos 4 modalidades de espiritualismo. Pelo menos 4. Claro que isso aqui, gente, é um passeio, viu? Mas é um passeio muito superficial. Porque para cada uma dessas concepções, dá seminário, não é nem palestra. Tem curso e faculdade, o professor fica 1 ano falando sobre uma dessas doutrinas, que vamos expor aqui várias doutrinas em 1 hora. Então, realmente, o que a gente vai fazer aqui é só passar um tira-gosto, viu? Concepção comum. Então, essa é a primeira concepção. Concepção comum de espiritualismo. Perdão. Depois a gente explica um pouco. Depois tem a concepção teológica, a concepção reencarnacionista, das diversas escolas espiritualistas e o espiritismo. Então, são 4 modalidades diferentes
que didaticamente nós vamos apresentar para vocês sobre espiritualismo, tentando mostrar sempre as diferenças do espiritismo e algumas semelhanças, por que não? Né? Então, a primeira concepção, a concepção comum de espiritualismo, é o chamado bom senso. É uma concepção que admite que existe um princípio espiritual, mas não tem assim, uma base, uma fundamentação teórica. Não tem. É muito impreciso, é muito vago. São pessoas que falam assim, não, eu acredito na vida após a morte. Eu acredito que nós temos algo, mas eu não sei o que é. Eu não sei explicar. Eu não sei como é que funciona. Então, é o senso comum. Né? Então, essa é a primeira concepção de espiritualismo. É muito, eu diria, muito simples. Concepção teológica. Nessa concepção, ela aceita a imortalidade da alma, né? Quer dizer, o espírito vive após a morte, o espírito é imortal, né? E também ela aceita a ideia da vida futura. O que é vida futura? Bom, morreu o corpo, o espírito vai continuar vivendo. Claro que cada concepção vai explicar do seu modo, do seu jeito, né? Ela está muito ligada à chamada fé cega, porque é um tipo de fé sem nenhum tipo de demonstração experimental. Né? Então, ainda está muito ligada aos dogmas. E aqui as principais representantes próximas de nós é a Igreja Católica e as igrejas reformadas ou protestantes, que no Brasil são conhecidas simplesmente como igrejas evangélicas. Também o candomblé e a Umbanda. E vamos falar um pouco da Umbanda, que é a única religião genuinamente brasileira e muito discriminada, inclusive por alguns de nós espíritas, infelizmente. Concepção reencarnacionista das diversas escolas espiritualistas. Eu vou falar um pouco de cada uma delas, tá, gente? Agora só estou apresentando para diferenciar quais são as concepções. Nessa concepção reencarnacionista de diversas escolas espiritualistas, cada uma tem a sua organização, cada uma tem o seu sistema, cada uma tem o seu corpo de ensino, cada uma delas. E aí nós vamos comentar um pouco sobre a teosofia, a ordem Rosa Cruz e o esoterismo, mas tem tantas outras. Mas o nosso tempo nos convida a falar só dessas aqui e um pouquinho. E, por último, a concepção espírita. Né? Teoricamente, é o que mais interessa para nós. A gente vai puxar a sardinha, claro, mas vamos falar das outras também. Então, ela parte de uma base experimental. Ela parte de pesquisa, de estudos. Nós vimos na aula da semana passada, quando foi dito que haviam muitas pesquisas de Allan Kardec e de outros cientistas no século XIX sobre o fenômeno das mesas girantes. Então, ele parte de uma base experimental, parte de pesquisa científica, né? Ou parte de pesquisas sobre o fenômeno mediúnico, e forma um corpo de doutrina. Que corpo de doutrina é esse? Ele está condensado principalmente em 5 obras, que são as chamadas obras do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos. Até coloquei as iniciais para não correr o risco de esquecer. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são 5 livros de Kardec, chamados de Pentateuco kardeciano. Mas, na verdade, existem outras obras de Kardec que também compõem o seu acervo literário. Livros que merecem ser estudados, como O que é o Espiritismo, Principiante Espírita e a Revista Espírita. Um compêndio de 10 volumes, a Revista Espírita, onde cada volume, hoje na publicação de um livro, espécie de livro, em cada volume tem os artigos que foram publicados nos 12 meses do ano, de cada ano. Mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, apresenta particularidades diferentes das outras doutrinas espiritualistas. Por isso que Allan Kardec falou, então nós vamos chamar de espiritismo,
Por quê? É reencarnacionista? É. As outras doutrinas também são reencarnacionistas? São. Só que o Espiritismo tem algumas características que são próprias. E o que a gente vai estar falando daqui a pouco. E a gente vai estar estudando também ao longo dos outros estudos. Bom, em linhas gerais, o que é o catolicismo? Acredito que muitos de nós sabemos, né? Porque muitos de nós chegamos aqui pelo catolicismo, nessa encarnação ou em outra. Então, muitos de nós já praticamos, já vivemos um pouco dentro do catolicismo. E é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo. E congrega ainda o maior número de cristãos no planeta. Está certo que a cada ano diminui o número de cristãos católicos, mas ainda é o maior número do planeta. Segundo consta nos ensinamentos católicos, a origem da sua igreja está relacionada ao nascimento de Jesus. Está relacionado ao nascimento de Jesus. Então, Jesus seria o fundador da igreja católica. Principais crenças. Eles acreditam, os católicos, assim como nós, em um único Deus, que integra a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem até o símbolo da cruz, né? Os católicos fazem. Então, a figura divina como sendo, ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é um dos principais dogmas da Igreja Católica. Eles também acreditam na existência da vida após a morte. E ainda, na existência do céu e do inferno. E entre o céu e o inferno, o purgatório. Aqueles que fazem o bem vão para o céu. Aqueles que fazem o mal vão para o inferno. E aqueles que fizeram um pouco bem, um pouco mal, vão para o purgatório. O purgatório seria um estágio. Um momento onde a pessoa poderia condições de experimentar um tempo para poder ir definitivamente para o céu ou para o inferno. Claro que a gente não vai aprofundar nesses itens. Bom, o que mais? A liturgia católica reafirma sua crença através de 7 sacramentos. Eu notei que os principais, os que são mais conhecidos, muito embora tem sacramento que eu não marquei, também é conhecido. Mas os principais é o batismo. Então, muitos de nós, quando nascemos, às vezes tem na família um grande número de católicos, leva o filho na igreja, ele é batizado. Muitos espíritas foram batizados na igreja, então tem o batismo. Tem a crisma, que é na juventude, também os jovens, né, fazem a crisma. Depois tem a confissão, também é muito conhecida a confissão. O matrimônio, né? Então esses são os mais conhecidos, né? O matrimônio é muito conhecido, inclusive. Não vou comentar os outros, mas também fazem parte os outros dos sacramentos, né, da crença dos católicos. A missa é o principal culto. E o Papa, eu não anotei aqui, mas o Papa é a principal autoridade, pelo menos aqui na Terra, né? É o representante de Deus na Terra, o Papa. Bom, falamos em linhas gerais do catolicismo. Agora, o protestantismo. Ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo no nosso planeta. E esse nome protestante vem das lutas de pessoas que eram da própria Igreja Católica e que protestavam com relação a algumas medidas que eram adotadas pela Igreja na época. Então, cristãos do século XVI que não aceitavam determinados atos da Igreja e resolveram fazer um protesto. Daí o nome de protestantes, né? Muito embora, como eu já disse, no nosso país, esse termo foi meio que substituído por evangélico. Evangélico, que é um termo mais universal. Mas evangélico e protestante são os mesmos. Também são conhecidos, essas igrejas também são conhecidas como igrejas reformadas. Porque eles fizeram uma reforma, chamada Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, que é considerado, inclusive, como o pai do protestantismo. Muito embora os protestantes eles afirmam o seguinte, que não, eles simplesmente colocaram a igreja no seu lugar, porque os católicos teriam desviado o curso dos ensinamentos da igreja. Claro que não compete a nós discutir o certo ou errado. O fato é que houve um cisma na igreja, uma única igreja cristã até então, que era a Igreja Católica, e aqui nós vemos o quê? A Igreja Católica de um lado e as igrejas protestantes do outro. Sendo Martinho Lutero
o grande iniciador desse processo. Na verdade, quando nós estudamos o protestantismo, nós sabemos que Martim Lutero não é o primeiro. Outros protestantes iniciaram o trabalho. E um deles foi John Hus, que por muitos biógrafos de Kardec seria uma das reencarnações de Allan Kardec. Também não vamos entrar no mérito se foi, se não foi, mas tem muitos trabalhos sérios que apontam que uma das encarnações de Allan Kardec foi como John Hus. Os protestantes, eles creem que somente Cristo é o líder da igreja. Então, eles não aceitam a autoridade do Papa, não reconhecem a autoridade do Papa, né, como autoridade da igreja. Para eles, Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Para eles, se alguém tem um problema, uma pessoa tem um problema, e se ela tiver fé em Deus, então ela vai fazer uma prece e vai pedir para Deus, não vai pedir para o intermediário. Então eles não acreditam ou não aceitam a ideia dos santos que existe na Igreja Católica. Santo Antônio, São Pedro, São João, que os santos seriam também representantes, né, dos homens junto a Deus, ou junto a Jesus. Então eles não acreditam nessa possibilidade, para diferenciar um pouco as igrejas protestantes da Igreja Católica. Aqui o nome de algumas igrejas, que eu acredito que são as principais, ou pelo menos as mais conhecidas, né? Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Congregação Cristã no Brasil e Universal do Reino de Deus. Existem mais de 30 igrejas, gente. Essas são as mais conhecidas no nosso país. Teosofia. É uma doutrina espiritualista, fundada no século XIX, ligada à tradição ocultista e às religiões orientais. A teosofia é sinônimo de verdade eterna. É o estudo das grandes religiões, tanto do passado como do presente, assim como o ensinamento dos sábios. Então, a teosofia estuda muito o ensinamento dos sábios, cujos escritos mostram a evidência de um certo corpo comum, de conhecimentos relativos a Deus, ao homem e ao universo. Ela busca a sabedoria nos livros através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e com os fenômenos da natureza. A teosofia é a investigação direta da verdade, manifesta tanto na natureza como nos homens. Rosa Cruz. A Rosa Cruz é o nome de diversas fraternidades que usam o símbolo da rosa e de uma cruz. Essas fraternidades são místicas e esotéricas. E em todas elas, as formas viventes têm origem divina. As formas viventes com origem divina. E o propósito de vida é a aquisição de experiências a fim de expandir a consciência. Então, eles acreditam na questão da expansão da consciência através das sucessivas reencarnações ou da reencarnação. Então, aí a gente vê na Rosa Cruz o que é a ideia da reencarnação. Esoterismo é um termo que designa corpo de conhecimentos teológicos, filosóficos, religiosos e teosóficos. Trata-se de uma doutrina secreta, isso é muito importante, porque mais adiante, quando a gente vai falar de espiritismo, tem uma diferença muito grande. Essa aqui é uma doutrina secreta. Então, nem todas as pessoas tinham acesso ao conhecimento, somente os iniciados, né? Apenas transmitidas a discípulos estudiosos, que são os iniciados. Alguns professam a crença no ocultismo e outros professam a crença no misticismo. E um terceiro grupo no hermetismo, que é a doutrina dos alquimistas. Candomblé. Aqui a gente já vai falar de uma religião mais próxima do nosso país. Até porque é uma religião que veio do continente africano, trazida pelos escravos. E eles cultuavam os orixás.
Os orixás seriam o quê? Os deuses. Só que eles não usam o termo Deus ou deuses. Orixás. Tem a crença nos orixás, que representam as forças que controlam a natureza. A água, o ar, o vento, as florestas, os raios e assim por diante. Ritos e cerimônias realizam-se em casas ou terreiros. Há um sincretismo religioso com a Igreja Católica. Sincretismo é mistura. Porque os escravos foram proibidos no Brasil de praticar a sua crença, a sua religião. Então, o que eles fizeram? O sincretismo. Aonde Oxalá, que é um orixá, é a representação de Jesus Cristo. Então, para todos os efeitos, estavam fazendo uma prece para Jesus Cristo. Na verdade, não era para Jesus Cristo, era para Oxalá. Quando as preces eram dirigidas a São Sebastião, outro santo da Igreja Católica, na verdade, era para Oxóssi. Iemanjá, que é a rainha do mar ou das águas, seria a Nossa Senhora dos Navegantes. E assim por diante. Eu não vou fazer a leitura de todos que eu estou apresentando aqui nesse slide, é só para dar uma ideia para vocês que cada santo católico tinha, no sincretismo, uma divindade, ou melhor, um orixá, no candomblé. O jogo de búzios era a porta de entrada das pessoas para o candomblé. Como é que as pessoas se aproximavam do candomblé? Através do jogo de búzios. E as pessoas procuravam, e até nos dias de hoje, e tem até espírita que de vez em quando procura, para resolver os seus problemas, sejam problemas afetivos, sexuais, econômicos e problemas de saúde. Eu não vou perguntar quem é que já foi no jogo de búzios aqui, né? Mas se eu perguntar, tem gente que levanta a mão. Talvez não levante por constrangimento, mas não tem importância. Aqui tem até um fragmento de um texto que eu achei muito interessante, me perdoe, eu vou fazer a leitura. Então a pessoa pergunta: que tipo de serviço é mais procurado? Qual o problema que faz com que as pessoas lhe procurem? A pessoa está perguntando para um pai de santo. Aí ele responde: é para fazer algum ebó. Fazer um ebó é fazer um trabalho, viu, gente? Entre aspas. Fazer um trabalho, fazer um serviço. Tem gente que fala fazer uma mandinga, né? Tem gente que fala até outras coisas aí. Mas o termo que eles utilizam é um ebó. É algum problema de doença. Querem alcançar algum negócio, emprego. Às vezes, a pessoa está procurando um emprego. Está muito difícil. Tem que fazer um descarrego para poder ajudar, não é? E para amor? Também procuram. Também procuram? Também, mas é pouco. Lá uma vez ou outra. Agora, ebó para emprego aparece muito. Então, esse texto é de 2008. Quer dizer que, na época, as pessoas estavam precisando mais de emprego do que de resolver os problemas afetivos ou amorosos. Talvez o texto hoje seja desatualizado. Eu tenho outro, não vou apresentar em função do tempo, mas que a pessoa até fala de quanto ela cobrava para fazer o ebó. Então, coisa de R$50, R$100. Eu até brinquei numa palestra. Gente, isso é de 2008, estamos em 2014. Está desatualizado, é mais caro. Viu? É mais caro. Então, no candomblé, nada é de graça. Isso também é importante. O candomblé, nada é de graça. Os clientes procuram a mãe de santo ou o pai de santo para vários serviços. Para vários serviços. Inclusive macumba, né? Que é um termo que a gente ouve muito falar e que às vezes a gente não sabe o que é macumba, mas é um trabalho voltado para o mal. O próprio nome macumba, né, já vem de mal. No culto, é o comum sacrifício de animais. Então, às vezes, uma galinha, né, uma cabra, é comum. Né? E o sangue e algumas partes do corpo são oferecidos aos orixás. O sangue e algumas partes do corpo são oferecidos aos orixás. Então, isso é muito comum no candomblé. Importante, viu, gente? O sacrifício de animais é no candomblé. Umbanda é uma das principais religiões atuantes no Brasil. Os umbandistas, eles normalmente não se apresentam, não falam que seguem a Umbanda, porque até hoje são muito discriminados, não são bem vistos. A Umbanda é tida como alguma coisa própria de misticismo ou magia, né?
e, na verdade, é uma religião que é influenciada pelo catolicismo, pela cultura indígena, pela cultura africana e, inclusive, pelo espiritismo. Aliás, nasceu no centro espírita. A gente vai falar disso já já. Também é considerada uma religião afro-brasileira, porque a maioria dos seus seguidores são afrodescendentes ou afro-brasileiros. Mas, na verdade, é uma religião brasileira. E, como tal, não deveria ser considerada como afro-brasileira. É que o preconceito é tão grande que a maioria dos seus adeptos são afro-brasileiros, ainda. Então, aqui tem um resumo bem pequeno do início da Umbanda, que é em 1908, quando, na Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, houve uma manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo médium Zélio de Moraes, fundando o primeiro terreiro, que seria uma dissidência do espiritismo. Por quê? Porque os centros espíritas daquela época, pelo menos alguns deles, pelas pesquisas que eu venho fazendo, alguns centros espíritas rejeitavam a presença de guias negros e caboclos. Tem centro espírita até hoje que não aceita. Quando aparece um preto velho na reunião mediúnica, tem centro espírita que fala: você pode ir embora que você está no lugar errado. E se é centro espírita, tem que atender todos os espíritos, independente de cor, de raça, de religião e etc. Né? Então, de certa forma, esses espíritos são considerados por alguns como espíritos inferiores. São considerados por alguns. Quem somos nós para dizer o espírito se é inferior ou não? Só pela sua cor, pela sua veste, pela maneira como ele se apresenta. Quem somos nós? Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente se tratando de reunião mediúnica, de julgar os espíritos. Nós temos que atendê-los em suas necessidades. Essa é que é a grande verdade. Na Umbanda, a entidade espiritual, o espírito, né, no transe ou no ritual, o seu trabalho é voltado mais para a cura, para a limpeza, para aconselhamentos, afastando-se de um dos ideais do espiritismo, que é da comunicação com os espíritos. Então, na Umbanda, não tem muito essa coisa de comunicação com os espíritos. Não. O que tem mais é o aconselhamento, é a limpeza, né? a cura. É isso que a gente encontra na Umbanda. Outra coisa que nós encontramos, né, na Umbanda também é que não existe um livro. Não tem muito essa parte doutrinária. Então, o ensinamento é passado pela tradição oral, dos mais velhos para os mais novos, ou dos mais experientes para os que estão iniciando no trabalho. Nela não tem a matança, nem comida de animais, não tem a matança de animais, a morte de animais, sacrifício de animais, e nem comida é oferecida em seus rituais. Né? Então, o que eles fazem é oferecer raízes, folhas, flores, frutos. Isso sim, eles oferecem. E os seguidores da Umbanda são ligados a fenômenos da natureza. Então, eles gostam muito de árvores, de flores, né, de retiros assim, em fazendas, danças, cânticos, visita a cachoeiras, grutas, etc. Ao contrário do espiritismo, na Umbanda, eles usam o termo mesa branca. Por sinal, essa mesa aqui tem um pano branco que está enfeitando ela, mas esse não é um centro de mesa branca, é um centro espírita. É bege, né, Marlene? Desculpa, estou ficando daltônico. Mas mesmo assim, viu, Marlene? Não tem importância se for uma mesa branca. É um centro espírita. Então, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente na rua, mas o seu centro é de mesa branca? Bom, para não dar nenhuma confusão, a gente fala que é, porque o branco é sinônimo de pureza, né? E é essa a ideia, a mesa branca. Mas isso é da Umbanda, não é do espiritismo. O poder está nas mãos do pai ou da mãe de santo, e emana do Deus o espírito que o cavalga em seu terreiro. Então ela não foi codificada, não tem pai fundador, mas tem vários líderes espirituais. Umbanda, portanto, é a religião dos caboclos, dos boiadeiros, dos pretos velhos, das ciganas, dos exus, pombas giras, dos marinheiros e das crianças.
com a tarefa de trabalhar para a felicidade do homem, principalmente daqueles que sofrem. É espírita a herança da caridade. Então, na Umbanda, o que existe é prática da caridade. Eles praticam muita caridade e aprenderam isso com os espíritas. Ou é uma influência dos espíritas, né, no trabalho da Umbanda. Na Umbanda, gente, não tem macumba. Na pesquisa que eu fiz, eu cheguei a essa conclusão, que a macumba está voltada para o mal. Se eles fazem caridade, como é que vão fazer macumba? Por outro lado, como são centros onde tem a tradição oral, eu encontrei esse templo de Umbanda fazendo macumba. Quer dizer, isso por quê? Porque entre eles, como não há uma doutrina, né, não há um ensinamento, pode ocorrer um terreiro ou outro, algo assim meio que diferente, desvirtuado. Mas, pelo menos na maioria, pela pesquisa que eu fiz, é uma pesquisa acadêmica, eles não praticam maldade, só fazem a caridade. Outra coisa, os umbandistas atendem gratuitamente, ao contrário do candomblé. Gratuitamente. Isso é importante também. Acreditam num Deus único. Eles também adotam os orixás, os umbandistas, mas acreditam que existe um Deus único e que os orixás são responsáveis pelos fenômenos da natureza, mas que existe um Deus único. A ligação entre os vivos, né, encarnados e desencarnados, ou vivos e mortos, se faz por meio dos médiuns, que emprestam seus corpos para os guias, que eles também chamam de cavalos, e para os orixás. Então, cavalo, no caso, é o médium, né? E o orixá é o espírito que se comunica. Ou um espírito que se comunica em nome de um determinado orixá. Eles acreditam também que cada um de nós tem um orixá. Cada um de nós. Faz os seus cultos no templo, em terreiro ou em centro. E lá eles se encontram para realizar os seus cultos aos seus orixás. As federações de Umbanda, os templos de Umbanda, muitos foram criados na época do Estado Novo, que é governo do Getúlio Vargas. E naquela época, a polícia perseguia essas religiões que eram consideradas como magia. E Umbanda era considerada como magia. E Espiritismo não, por incrível que pareça. Até porque, na época do Império, nós tivemos um deputado muito influente que conseguiu leis que tirassem do Espiritismo essa conotação de magia. Então, os centros de Umbanda, para não serem perseguidos pela polícia, passaram a adotar o nome de Centro Espírita de Umbanda. E até os dias de hoje, muitos centros de Umbanda adotam esse nome, Centro Espírita de Umbanda. É um centro de Umbanda. Por que adota o nome de espírita? Porque na época do Estado Novo, esses centros, ou templos, ou terreiros, eram perseguidos pela polícia. E a polícia fechava mesmo o terreiro. Então, como eles não queriam perseguição, adotaram o nome de espírita, já que espírita não era tão perseguido na época. E olha que havia perseguição aos espíritas na época do Estado Novo. Imagina os umbandistas. Espiritismo, chegamos. Estou falando muito rápido, né, gente? Mas eu estou dando ênfase a algumas diferenças e algumas semelhanças. Eu sei que no final, vocês não vão dar conta de falar tudo que eu estou dizendo aqui, mas pelo menos uma ideia vocês terão, eu espero. Bom, o Espiritismo, o seu início oficial data do dia 18 de abril de 1857, com a publicação de um livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na França, em Paris. Não é uma religião francesa, muito embora, pelas pesquisas que nós realizamos, tem aqueles pesquisadores que falam que é uma religião francesa. Na verdade, foi um francês que organizou o pensamento, a mensagem dos espíritos superiores, da equipe do Espírito da Verdade, que veio em nome de Jesus. Então, o Espiritismo surgiu por meio de estudo de uma série de fenômenos, que eram os fenômenos das mesas girantes, que inclusive teve naquele primeiro teatro, eles até fizeram uma demonstração das mesas girantes. Eram mesas um pouco menores do que essa daqui, que se movimentavam. Algumas ficavam lá em cima.
Às vezes as pessoas até passavam por baixo da mesa, para ver se não tinha nenhum truque. E não tinha truque. As mesas se moviam. Até parece que elas bailavam. Parecia um bailado, uma dança das mesas. Daí a expressão mesas dançantes ou mesas girantes. Aí foi estabelecido uma espécie de código Morse entre os pesquisadores e o que estava por trás das mesas. O que seria esse código Morse? Uma batida, letra A. 2 batidas, letra B. E assim por diante. E assim por diante. E aí começou a haver o quê? Uma comunicação entre os homens e o que estava por detrás dessas mesas. Allan Kardec não foi o único a estudar esse fenômeno. Mas foi ele que fez o trabalho que culminou com a publicação de O Livro dos Espíritos e de tantas outras obras, né, que vieram tanto através do seu trabalho como de outros médiuns. E até os dias de hoje, tantos médiuns trabalhando e trazendo a lume novos livros, novas revelações dos espíritos. Então, Allan Kardec aqui iniciou com o nome de espiritismo. Tanto é que nós vimos no início, né, que nem todo espírita é espiritualista. Justamente porque o espiritismo ele atende a uma série de peculiaridades que são comuns ao espiritismo. Então, ele é ao mesmo tempo o espiritismo, uma ciência de observação. Por que é uma ciência de observação? Porque o pesquisador, Allan Kardec, o cientista, o homem da universidade, estava pesquisando o fenômeno, o balanço, o gingar das mesas. Então, uma ciência de observação. Ele observava o fenômeno das mesas que dançavam. Então, por isso que é uma ciência de observação. E uma doutrina filosófica. Porque por detrás do movimento das mesas vieram vários ensinamentos que nos ensinam o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, o espiritismo é uma filosofia, como foi dito na semana passada. Uma ciência, uma filosofia com bases morais ou religiosas. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, entre os encarnados e os desencarnados, os homens, né, e os espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec, como falei, em 18 de abril de 1857. É um livro de perguntas e respostas, onde Kardec formulou uma série de questões que foram respondidas pelos espíritos. Olha, gente, eu decorei um pedacinho da pergunta número 1, que é assim, o que é Deus? É a resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Kardec elaborou a pergunta. Kardec perguntou o que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, este livro contém os princípios da filosofia espírita. O Livro dos Espíritos, filosofia. O Livro dos Médiuns explica a parte científica do espiritismo, ou como é que se dá o fenômeno de comunicação dos espíritos com nós, os homens encarnados. Tá? Estudando o Livro dos Médiuns, fazendo o Cohen, é que nós vamos entender como é que funciona, né? Como é que é a dinâmica da mediunidade. Então, ele explica a parte científica, porque é a partir das pesquisas científicas de Kardec é que ele chegou ao trabalho, à comunicação dos espíritos, à mediunidade. Já o Evangelho segundo o Espiritismo trata das questões morais ou da questão religiosa. Então, aí nós temos a ciência, a filosofia e a religião. Nós espíritas acreditamos na existência de um único Deus, assim como os católicos, assim como os evangélicos, assim como os umbandistas, por exemplo. Né? Acreditamos também na imortalidade da alma, eles também acreditam na imortalidade da alma. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, acreditamos que os espíritos se comunicam, acreditamos na mediunidade. Acreditamos também na pluralidade das existências, ou na reencarnação. Acreditamos nisso.
e na pluralidade dos mundos habitados. Acreditamos também que existem outros mundos que são habitados. Daí aquela máxima de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Acreditamos nisso. Acreditamos que existem mundos primitivos, os de expiações e provas, que é o nosso, que está em transição para um mundo de regeneração. Acreditamos em mundos felizes, né, e mundos perfeitos. Então, mundos, pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, portanto, é a doutrina cuja base experimental ou científica está precisamente nos fatos, no movimento das mesas, ou nos dias de hoje, no trabalho dos médiuns, nas provas já confirmadas. O fenômeno mediúnico por si só não é espiritismo. Até porque o fenômeno por si só, ele existe em qualquer lugar. Médium existe em qualquer lugar, qualquer religião. Agora, prática espírita, aqui pelo manual da FEB que eu peguei, é toda prática gratuita, inspirada no Evangelho. Vai de graça o que de graça receber. Então, toda prática espírita é de graça. Se algum centro estiver cobrando alguma coisa com o nome de espírita, me perdoe, esse centro não é espírita, porque centro espírita não pode cobrar nada. Agora, nós espíritas pedimos muito, né? Fazemos promoções, mas não cobramos. A pessoa doa de livre e espontânea vontade. A prática espírita é realizada com simplicidade, isso também é importante, sem nenhum culto exterior. Isso também é muito importante, sem nenhum culto exterior. Então, o Espiritismo não tem sacerdotes, né, não tem bispos, né, nada disso. Não adota e nem usa em suas reuniões as seguintes práticas: altares, imagens, andores, velas. Não tem vela em centro espírita. Ah, mas eu vi. Pois é centro espírita que não está estudando a obra de Allan Kardec. Porque se estuda, não usa vela. Uma vez eu fiz uma palestra no Luz e Amor, não nesse prédio, no antigo. Eu estava falando sobre esse assunto, prática espírita. E acabou a força no centro. E tinha algumas velas. E acenderam as velas. Eu estava falando que não tinha vela. Aí o Valentim até brincou comigo: ó, Adolfinho, hoje nós estamos acendendo essa vela porque está tudo escuro. Então hoje vai ter vela. Então não tem no centro espírita procissões, sacramentos, concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas. Não tem bebida alcoólica em centro espírita. Ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopo, cartomancia. Nada disso tem em centro espírita. Pirâmides, cristais, nada que lembre algum tipo de ritual ou culto exterior. Nada disso tem na doutrina espírita. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com o homem, é uma faculdade que muitas pessoas têm, muitas pessoas trazem consigo, independente da religião. Agora, prática mediúnica espírita, só aquela exercida com base nos princípios da doutrina espírita. Por isso nós estamos estudando. Não é Cohen? É Cohen, mas não está numa série de palestras, de estudos sobre doutrina espírita, porque nós vamos praticar a mediunidade, né, como prática mediúnica espírita. Então, por isso estamos estudando o que Allan Kardec nos trouxe. Ainda que de uma maneira mais condensada, mas estamos estudando, porque o ideal é pegar a obra de Kardec, é ler os livros, estudar os livros. Inclusive, tem até um estudo que a Marlene anunciou, que é o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina. É uma oportunidade para estudarmos a obra de Allan Kardec. Assim como o Cohen, também é estudo. O que mais? O Espiritismo também trabalha para a confraternização e paz entre os homens. Então, normalmente não, o Espiritismo não pode falar mal de outras religiões. O Espiritismo não fala mal. Mas tem espírita que está falando mal. Não estudou Allan Kardec. Que o Espiritismo, com Allan Kardec, é só promovendo a paz entre os homens. Né? Independente de sexo, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Por isso que eu falei, o centro espírita tem que atender a todos os espíritos, independente de raça, crença, nível cultural, né? Porque a doutrina espírita é assim.
O Espiritismo não aceita todos os fatos reputados como maravilhosos ou sobrenaturais. Para o Espiritismo não existe o maravilhoso. Para o Espiritismo não existe o sobrenatural. O Espiritismo veio para esclarecer justamente aquilo que era chamado de maravilhoso, de sobrenatural. Ele veio para trazer o quê? As respostas. Por isso é uma filosofia. O Espiritismo não tem mistérios. Está vendo? Então não é uma doutrina dos iniciados. Né? Todo mundo pode saber o que tem na doutrina espírita. Basta estudar a obra de Kardec. Estudando em grupo é mais fácil. Então não tem teorias secretas. Olha que beleza. Não tem. Tudo é público. A fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Allan Kardec, nesse sentido, ele é muito firme. Por isso eu gosto muito dele. O médium, numa palavra, deve evitar tudo que poderia transformá-lo em um agente de consulta. Então, o médium não é agente de consulta. Médium não é ledor de cartas. Ou ledor de sorte. Médium não é nada disso. É médium. O Espiritismo é unicamente a doutrina que está nas obras de Allan Kardec e dos que continuaram o seu trabalho, sem trair os seus princípios básicos. No Espiritismo não é comum o uso do termo mesa branca, como eu já havia dito. O mesmo ocorre com o termo espírita kardecista. Normalmente nós falamos, nós somos espíritas. Eu sei que muitas pessoas usam, isso caiu no senso comum. Se é kardecista, eu sou espírita. Porque se a gente passa da ideia que existe o espírita kardecista, então também vai dar a impressão que tem o espírita de candomblé, o espírita de umbanda. Não, é espírita. Não precisa usar o termo kardecista. É que às vezes o termo kardecista é utilizado só para diferenciar o espiritismo de outras doutrinas espiritualistas. Já estamos encerrando. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo nos trouxe a ideia de fé raciocinada. Allan Kardec nos ensina que se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, diz Allan Kardec, fique com a ciência. Olha que beleza. Daí o meu amor a Allan Kardec. Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, ele não falou, se algum dia um homem provar que o Espiritismo está errado, se algum dia um médium falar que o Espiritismo está errado, se algum dia um espírito, ele não falou isso. Ele falou, se a ciência, porque quando ele fala ciência, pressupõe todo o trabalho que ele fez, de pesquisa, de observação, de análise. Então, se a ciência falar que o Espiritismo, em algum ponto, está ultrapassado, é para a gente ficar com a ciência. O Espiritismo é a doutrina da liberdade, porque não proíbe nada. Só que ele ensina que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então o Espiritismo não nos proíbe de fazer nada. O espírita pode beber, pode fumar, pode ter uma vida sexual desregrada, pode. Só que ele está arrumando para a próxima encarnação. Ele está arrumando para o seu desencarne. E até mesmo para a sua vida antes do desencarne. Quer dizer, a responsabilidade de cada um. É isso que a doutrina ensina. Então, ele veio para trazer a regeneração da humanidade. De que forma? Cada um fazendo a sua reforma íntima. Então, todos nós somos espíritos em evolução. Não somos melhores ou piores. Somos diferentes. Não somos melhores e não piores. Somos diferentes. Espíritos em evolução. Estamos no mesmo caminho. Uns estudaram um pouco mais, vêm aqui e fazem um comentário. Outros são mais evoluídos, sim, e são humildes. Mas esses que são humildes, eles não saem fazendo propaganda. Porque o humilde de verdade não sai falando por aí. Ele é. Igual um mineirinho, ali de Uberaba, na verdade ele não é de Uberaba, é de Pedro Leopoldo, mas que viveu muito tempo em Uberaba, e que falava assim, meus filhos, eu sou um cisco. Não, Chico, você é um espírito evoluído, você é muito bom. Não, eu sou um cisco. Esse é humilde. E se o Chico era um cisco, o que dirá de mim? Ou o que dirá de nós, né?
eu agradeço a vocês pela paciência, agradeço a Jesus, esse Espírito tão maravilhoso, que tem trazido a nós tanta luz. Agradeço a Allan Kardec pelo seu trabalho, pela sua renúncia, por trazer-nos a doutrina espírita. Em especial agradeço ao Dr. Bezerra de Menezes, a quem eu chamo de meu médico, que tem ajudado muito no meu processo, né, de recuperação. Agradeço aos espíritos dessa casa, aos mentores, que têm trazido tanta luz e tanto amor. Que possamos nós, inspirados nesses espíritos de escola, burilarmos a nós mesmos, as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Porque cada um de nós, fazendo a sua reforma, quietinho, devagarinho, estaremos contribuindo para a construção de um mundo de bem. Que Jesus possa estar nos nossos lares, hoje e sempre. E muita paz, meus irmãos.